Está em Lucas, no capítulo 16. Abra a sua Bíblia, por favor. Lucas, capítulo 16. Abra seu iPhone, seu tablet, sua Bíblia física. Aleluia! Esta é uma noite de salvação. A porta da graça ela está aberta, ela está escancarada para mim e para você. Este é um lugar de pecados serem perdoados, de vidas serem libertas, por causa do amor de Jesus. Diz assim a palavra de Deus, Lucas capítulo 16. Lucas 16, versículo 19. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Aconteceu que o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Amém. Até aqui a palavra de Deus. Eu fiquei pensando num título que poderia ser dado à palavra desta noite, e eu pensei que ficaria bom: minhas escolhas, meu destino. Agora, falando de uma perspectiva espiritual, minha escolha, meu destino. Vamos repetir, diga junto comigo: minha escolha, meu destino. E agora diga para alguém: sua escolha, seu destino. Um dia eu ia sair daqui de Londrina e eu precisei que o presbítero Lugero me levasse lá à rodoviária. E eu estava tão animado com ele, eu ia para Florianópolis. Eu gosto muito de andar com ele, e nós fomos conversando, e eu estava tão animado. Eu fui ao balcão, comprei a passagem para o dia seguinte, e estava tudo certo. No outro dia, quando a pastora foi me levar, e eu já estava subindo as escadas, eu pensei: eu comprei para Curitiba. Garanto que eu comprei, acostumado a comprar para Curitiba. Olhei, Londrina, Curitiba. Quando eu atentei para o balcão da empresa de viagem, havia uma fila, e o meu ônibus para Curitiba agora, eu já estava saindo, não dava tempo. Então eu fui a Curitiba, e na manhã do dia seguinte comprei uma outra passagem de Curitiba a Florianópolis, onde eu ia ministrar a palavra de Deus. Foi fácil, gastei um pouco de dinheiro a mais, talvez 2 horas a mais, eu consegui resolver aquele problema. Houve um dia que eu voltava para casa, eu estava em São Paulo no aeroporto, e os irmãos que já usaram aquele aeroporto sabem que é feito para deixar o passageiro doido. E eu me perdi, entrei na ala internacional,
E fiquei lá, aguardando bem tranquilo. E eu estranhei que não chamava o meu vô. Não chamava o meu vô, e eu não ouvia falar. Por fim eu fui ao guichê e disse: moço, o que acontece que não me chamam? Ela falou: o senhor está na ala internacional, seu vô é doméstico. Na verdade, seu vô acabou de sair. Aí eu fui ao balcão da companhia e disse: gente, perdi meu vô. Na verdade eu me perdi inteiro, parei lá na ala internacional. O que eu faço? O agente disse: eu posso dar para o senhor uma passagem para amanhã cedo, 9 horas da manhã. E se eu já estava lá, meu voo era umas 9 da noite, ele falou: amanhã cedo eu lhe dou uma passagem. Eu falei: está ótimo. Peguei a minha passagem, nova passagem, fui na capela que tem lá, li a Bíblia, fiz uma oração, e quando se aproximava da meia-noite, eu observei que há uns puffs lá, umas pequenas poltronas, e eu pensei assim: em 6 dessas eu durmo bem. E cada vez que eu estava só na capela, eu pegava uma poltroninha daquela e corria para trás de um púlpito que tem, e colocava uma, depois coloquei 2, 3, e com 6 ficou bom. E aí tirei meu paletó, me cobri, e quando eu estava querendo dormir, eu ouvi que alguém veio e chaveou a capela. Então eu pensei: maravilha, agora eu vou dormir tranquilo nesse lugar. No outro dia, por volta das 7 da manhã, eu escutei, eu creio que era um árabe, um judeu fazendo oração. Eu olhei, tomei café, lavei o rosto, peguei o outro voo e vim para casa. Irmãos, existem tomadas de decisão que elas podem ser corrigidas. Dá tempo de você fazer um acerto. E eventualmente, mesmo não sendo possível corrigir o seu destino, as consequências, elas são estanques, elas têm um limite, um tempo para afetar a sua vida, depois elas cessarão. O Senhor Jesus, irmãos, Ele chama a atenção para um tema terrível. Os irmãos não precisam abrir, eu quero que os irmãos estejam sossegados, deixem o Espírito de Deus falar, mas eu quero só ler. Preste bem atenção, só ouça. Mateus 13, no verso 3, diz assim: falou-lhe de muitas coisas por parábolas. O próprio texto diz que aquilo que o Senhor falará em seguida é uma parábola. Em Marcos, no capítulo 4, no versículo 30, o Senhor Jesus diz: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? A parábola é uma comparação, uma metáfora, uma analogia. A parábola, ela pode ser uma história verdadeira ou inventada, mas o propósito é ensinar uma verdade. Agora, diferente das outras ocasiões em que a própria Bíblia diz que aquilo que o Senhor falará é uma parábola, nesse texto de Lucas 16 não diz isso. Aqui nós temos uma história real, uma história concreta. Ainda que algumas Bíblias tragam o título, como a minha, a parábola do rico e Lázaro. Isso aqui é um título agregado depois, facilita a localização, cumpre um propósito, mas não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é que havia um homem rico.
Os irmãos vão observar que nas parábolas não se contam o nome das pessoas, e aqui Jesus conta o nome da pessoa que foi salva, e da que foi para o inferno Jesus não conta. Observem, queridos irmãos, quando acontece o funeral de uma pessoa que servia a Jesus, a igreja inteira chora e regozija, chora e alegra, porque sabe que tombou mais um valente, um soldado das milícias do reino de Deus. Há uma alegria de que aquela pessoa chegou ao último dia com firmeza. Quando eu penso na morte de meu pai, tão jovem, 68 anos, sabe o que me consola e alegra? Que ele serviu a Jesus até o último momento. Agora, quando uma pessoa morre, nós sabemos ou desconfiamos que ela se perdeu. E alguém pergunta para você: o que você acha? Foi para o céu? Você não diz foi para o inferno. Você fala assim: isso aí só Deus sabe. Não é assim que a gente procede para não querer ser rude? O Senhor Jesus, ele não precisava de nada disso. Ele falou: havia duas pessoas que conviviam muito próximas uma da outra. A primeira chamava Lázaro, foi para o céu. A segunda, eu não vou dizer o nome, tá? Mas foi para o inferno. Há um pensamento de que quando a pessoa deixa essa vida, ela apaga, ela silencia. E se você tomar isoladamente alguns trechos das Escrituras, você mesmo poderá fundamentar a ideia de que depois que a pessoa deixa essa vida, cessam as suas obras. Mas cessam para quem? Para nós. Para nós cessam. O Senhor Jesus, ele assim se referiu: e que os mortos hão de ressuscitar, também o mostrou Moisés junto da sarça, quando chama ao Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele todos vivem. Lucas 20, versos 37 e 38. Para Deus todos vivem. Aqui nós temos a história de um homem, diz o texto que ele vivia regalada e esplendidamente. É bom, hein? É o que nós estamos trabalhando para alcançar. Ele já estava nesse nível. Vestia-se de púrpura, de linho finíssimo. Na outra ponta da vida desse homem havia um certo mendigo chamado Lázaro, cheio de chagas, que jazia à porta dele. Ele tinha vontade de se alimentar das migalhas do rico, e os cachorros vinham e lambiam as feridas do pobre. Quando eles morrem, o rico vai para o inferno. Irmãos, ninguém vai para o inferno porque é rico. Ninguém vai para o inferno porque é rico. Deus gostava tanto de Jó, irmãos. Jó não sabia, mas Deus tinha um depoimento favorável a respeito de Jó. Me permita abrir um parênteses na palavra desta noite. Quem sabe você tem um baixo conceito de si mesmo. Quem sabe você faça uma imagem ruim de si mesmo.
e nem sabe que Deus pensa o bem a teu respeito. Aleluia. Deus amava Jó, Deus pensava o bem dele, Deus dava testemunho de Jó, dizendo: Jó é reto, ele é íntegro, ele se desvia do mal. Eu acredito em Jó a tal ponto de crer que ainda que Satanás se levante contra ele e o fira sem causa, ele não me negará. Aleluia. Eu tenho certeza que Deus, Ele olha para algumas pessoas aqui, e eu gostaria muito de ser contado entre essas pessoas, a respeito de quem Deus diga uma palavra positiva. Aleluia. Entretanto, Jó era o homem mais rico do Oriente. Jó era a pessoa mais rica de todo o Oriente. Quem sabe alguém querendo pelo menos ser rico. Jó não era somente rico. O seu gado era 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Era muita gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E Deus amava Jó. Poderíamos falar de tantas pessoas ricas, mas vamos lembrar somente de Davi, um homem tão rico, que quando chegava o tempo da sua morte, ele disse para seu filho Salomão: eu estou deixando para você 100 toneladas de ouro, 200 toneladas de prata. E a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Não há mal nenhum em ser rico. Pelo contrário, pode ser um sinal de bênção. A Escritura diz que a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Aleluia. Então sabemos que esse homem, ele não foi para o inferno porque era rico, mas com certeza ele não servia a Deus. A palavra de Deus exorta a pessoa que é rica, mas que não é rica para Deus. Como que sabemos que ele não era rico com Deus? Porque ele desprezava o pobre que estava na porta da sua casa. Ele podia ter ajudado aquele homem, alimentado, ele poderia ter curado as chagas daquele homem. E quando ele vai para o inferno, diferente do que alguém pensa, que cessa tudo, apagam-se as luzes, desaparece o entendimento, ele se acha no Hades, ou Seol, o lugar da habitação da alma dos mortos. De um lado estão os perdidos, de outro lado estão os salvos, todos no mesmo ambiente espiritual. E o versículo 26 diz que entre eles há um abismo. Não era possível que um passasse para o outro lado. E ele olha e ele consegue reconhecer Lázaro lá do outro lado. E ele diz: Pai Abraão. É um tipo, é um símbolo da presença de Deus. É como se ele dissesse: Senhor, manda que Lázaro molhe o dedo na água e me refresque a língua. Eu estou atormentado nesta chama. Lembre-se, irmão e irmã, tuas escolhas, teu destino. Aleluia. Esse é um lugar maravilhoso nesta noite, porque nós podemos escolher. Salomão, ele disse
Eu prefiro estar na casa onde há luto do que na casa onde há festa. Porque na casa onde há festa as pessoas não sabem de nada, mas onde há luto as pessoas consideram a respeito da sua vida. Diferente do que se pensa, ele enxergava, ele falava, ele ouvia, ele tinha paladar, todos os sentidos estavam tão ativos quanto antes. O Senhor disse: não é possível, mesmo que quisesse, há um abismo que separam os que estão de um lado daqueles que estão do outro. Não é possível passar daqui para lá, nem de lá para cá. Há muitas seitas que falam sobre a reencarnação, que a pessoa depois dessa vida, ela reencarna e aparece em outra existência. Algumas acreditam que será um novo ser humano, mas há outras que pensam que pode voltar como um animal, como uma planta. Mas a palavra de Deus diz aos Hebreus no capítulo 9, versículo 27, que depois desta morte só resta o juízo. Não tem reencarnação, é só juízo. Quando ele percebe que não será atendido, ele diz assim: Pai Abraão, eu rogo então que o mandes à casa de meu pai. Eu tenho 5 irmãos. Eu rogo, manda Lázaro lá na casa de meu pai. Eu tenho 5 irmãos e eu não quero que eles venham para este lugar de tormento. Note que ele tinha preservada toda a sua capacidade cognitiva, de compreensão, todas as suas faculdades mentais estavam intactas. E ele entendeu: a vida que eu vivi me trouxe para esse lugar. Meus irmãos estão vivendo da mesma maneira que eu sempre vivi. Estão todos vindo para este lugar. Eu quero fazer uma pergunta para o senhor, para a senhora. A sua família, seus filhos, podem seguir os teus passos? Você está indo para o céu ou para o inferno? Frequentemente, quando questionado sobre essa pergunta, há quem diga: ninguém pode ter certeza da salvação da sua alma. Ninguém pode ter certeza. Não é à toa que a Escritura diz: seja Deus verdadeiro, todo homem mentiroso. Olha o que a palavra de Deus diz: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. É possível saber sim, com certeza, que eu estou indo para o céu ou para o inferno. O Senhor Jesus, ele disse em João 12:35, aquele que não sabe para onde vai até agora está em trevas. E eu creio que o irmão e a irmã concordam que se uma pessoa não sabe para onde vai, está perdida. Nós temos testemunho de pessoas na palavra de Deus, que nesta vida elas já sabiam para onde se dirigiam. E o testemunho que temos é do apóstolo Paulo, nos seus escritos derradeiros a Timóteo, nos momentos finais da sua vida. Ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé.
Desde agora, a coroa da justiça me está preparada. Parece alguém que está perdido? Desde agora, a coroa da justiça me está preparada. E não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vida. Aleluia! É possível sim ter certeza da salvação da sua alma. Rogo-te que eu mande lá na casa de meu pai. Mas Abraão disse: eles têm a lei e os profetas. Se eles não ouvem a lei e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguém ressuscitasse dos mortos. Hoje, irmãos, é um tempo oportuno. Hoje é o tempo de eu e você consultarmos nosso coração, à luz do Espírito de Deus, para onde estamos caminhando. Nossa família pode nos imitar os passos, nossos amigos, nosso coração está em paz. Até antes da morte do Senhor Jesus, perdidos e salvos iam todos para este mesmo lugar. Mas olha o que diz a palavra de Deus. Abra a sua Bíblia, 1 Pedro, no capítulo 3, o versículo 18 e o versículo 19. Primeiro Pedro capítulo 3, verso 18, diz assim a palavra de Deus: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade e na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Outra vez é trazida a nossa compreensão, a certeza de que quando alguém morre, apenas separa-se deste corpo, e por um tempo, porque haverá um dia em que viremos buscar inclusive o nosso corpo. A morte é tão somente a separação do nosso espírito desse corpo. O Senhor Jesus, diz o texto, ele estava mortificado na carne, mas vivificado em espírito, foi e pregou aos espíritos em prisão. Cada vez que eu olho para esta escritura, eu penso no terror dos contemporâneos de Noé, que zombaram de Noé. Quem sabe alguém zombe de você, da sua fé? Quando alguém zombar da sua fé, diga: você pode zombar de mim, e eu sei que parece estranho, mas eu não estou perdido, eu sei para onde estou indo. Aleluia. Agora imagine os contemporâneos de Noé no inferno, e aparece o Senhor da igreja naquele lugar. O terror estampado no rosto daquela gente. Aqueles que zombaram de Abraão e da sua fé, aqueles que zombaram dos profetas, e agora eles descobrem que é real. Em contrapartida, que dia lindo, os salvos que estavam à direita, aleluia, quando Jesus entrou, aleluia, é real, aleluia, o Senhor está aqui. Que alegria, irmãos, que alegria.
Quantos perseguidos, mortos, esbofeteados, proscritos, desprezados da sociedade. Agora o Senhor, o Rei, entra naquele lugar e eles o reconhecem e sabem quem Ele é. Que dia feliz! E quando Jesus sai de lá, Ele não os deixou lá. Aleluia! A morte e a ressurreição do Senhor Jesus tem mudado o meu passado, porque Jesus perdoou os meus muitos e inomináveis pecados, e perdoou os teus também, se você o recebeu. Aleluia! Agora você é uma nova criatura. Aleluia! A morte do Senhor Jesus, ela mudou o passado daquela gente, mas mudou a situação deles naquele dia. Porque a Escritura diz em Efésios, no capítulo 4, no versículo 7, Efésios capítulo 4, versículo 7, diz assim a palavra de Deus: mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, preste bem atenção no que você vai ler: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Nós não lemos em 1 Pedro que Ele desceu e pregou aos espíritos em prisão? Aqui diz que Ele, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens. Esses dias um moço disse para mim: pastor, eu fico meio constrangido na igreja, porque eu pulo a rodopia, sou batizado com o Espírito Santo. Eu falei: eu também sou, filho. Então nós estamos tudo junto aqui. Pode pular, pode falar em língua, pode profetizar. Amém. Jesus, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, os salvos. Aleluia! Que dia lindo, que dia maravilhoso. E enquanto sobe, dá dons aos homens. Aleluia! E diz assim: ora isto, Ele subiu, versículo 9, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aleluia! Que obra linda do nosso Deus. E no capítulo 6 de Apocalipse, nós vemos agora um cenário novo. Já não tem mais salvos no inferno, não tem salvo no Hades, não tem salvo no céu. Agora mudou a condição. Diz assim Apocalipse 6:9: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Amém. O rico perdido, ele não perdeu as suas faculdades mentais, nem a capacidade de ver. Os sentidos estavam intactos. Agora nós vemos pessoas no paraíso, e elas também, elas se lembram da terra, que elas falam e elas ouvem. Aleluia! Para onde você está indo? Aonde você passará a eternidade? Da onde você não sairá? Eu cometi 2 erros nas minhas viagens, 2 que eu contei, mas eu tive tempo de repará-los. Mas quando deixarmos esta vida, a nossa escolha é para toda a eternidade.
Deus, Ele é galardoador de todos os que o buscam. Eu poderia ficar muito tempo contando histórias de como Deus operou milagres financeiros no meu ministério, na vida de amigos, de pessoas da igreja. Eu poderia contar de curas. Eu poderia falar de curas, do que Jesus fez em mim, do que Jesus fez através de mim. Tudo isso é maravilhoso, mas o Senhor diz: o que aproveitará o homem se ele ganhar o mundo e perder a salvação da sua alma? Ainda que eu conquistasse tudo que é possível conquistar nessa vida, qual seria de fato o meu ganho se ao final eu fosse lançado ao inferno? Aleluia! Mas Deus, que é bom, Ele abençoa a nossa vida aqui, amém, queridos? Abençoa. Aleluia! Deus é um Deus abençoador, e ainda Ele nos garante a eternidade com Ele. Aleluia. Haverá um dia, irmãos, que nós estaremos para sempre com o Senhor. Quem está no inferno hoje, irmãos, essa pessoa ainda não está no lago de fogo. Essa pessoa, ela será remetida para o trono branco, onde todas as suas obras serão julgadas. Absolutamente todas as suas obras serão julgadas. Apenas para que não diga que Deus é injusto, porque qual de nós, quando pecamos, não sabemos que pecamos? E assim aqueles que agora estão no paraíso de Deus ainda não desfrutam a plenitude das bênçãos de Deus, porque como se fosse pouca a salvação, nós ainda passaremos pelo tribunal de Cristo e vamos receber um galardão segundo as nossas obras. Que dia maravilhoso, quando o Senhor disser para mim e para você: entra, bendito de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Aleluia. Fique em pé, igreja linda. Aleluia. Eu convido você a orar nesse momento, porque há uma batalha travada e ela vai se intensificar nesta noite, quando a porta da graça está aberta. E eu quero abrir uma oportunidade. Haveria uma pessoa nesta noite que não tem certeza da salvação da sua alma, e há uma dúvida no seu coração quanto à eternidade, e gostaria que essa fosse a sua noite. Houve um dia para mim, querido, eu não nasci pastor, e mesmo tendo nascido salvo, porque eu fui criado em Deus, um dia eu virei as costas para Deus. Mas numa manhã, aleluia, o sumo pastor e bispo das nossas almas pegou seu cajado e me trouxe de volta, e eu sou muito feliz. Aleluia. Haveria alguém nesta noite para responder positivamente a Jesus e dizer: eu quero entregar a minha vida para Cristo? Venha para a frente. Almoço aqui na frente, alguns. Aleluia. Há mais uma jovem, essa minha. A igreja esteja em oração.
Ainda que milagres financeiros, milagres de cura, sejam maravilhosos. O maior milagre é aquele que Jesus operou em mim. Aleluia. Alguém gostaria de aceitar a Cristo nesta noite como seu Salvador? Aleluia. Alguém gostaria de render-se ao convite de Cristo e dizer: eu quero entregar toda a minha vida à salvação que Jesus oferece? Quero que Ele seja Salvador e Senhor da minha alma. Esta é uma noite única, uma noite especial. Aleluia. Eu quero pedir gentilmente, se for possível, vocês que vieram à frente, ajoelhem, como que dizendo: eu me ajoelho a Cristo Senhor. Aleluia. Nós vamos orar por vocês. Faça isso, ajoelhe-se onde você estiver, se você pode. Se o sol se ilumina, noite chega, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Ele amarrou uma toalha em torno de si. Ele começou a lavar os pés das pessoas que estavam com ele. E Pedro, que era ousado, precipitado também, disse: não, Senhor, tu me lavas a mim? O Senhor falou assim: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Aí então Pedro disse: então me lave inteiro. Pedro falou: não precisa. Vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Preciso só lavar uma parte. Desde hoje em diante, acredite, vocês já estão limpos pela palavra. Aleluia. Aleluia. Tu és maravilhoso. Aleluia. E o nome de vocês também consta no livro da vida. Aleluia. Tu és bendito, Senhor Jesus. Infelizmente, às vezes vocês vão pecar, às vezes vocês vão, assim como eu pego, às vezes, infelizmente, irmãos. Mas aí aquela palavra do Senhor, ela se renova, diz: não precisa mais lavar inteiro, só os pés, como quem andou
as estradas desta vida, sujou os pés. Cada vez que vocês voltarem a este lugar, o Senhor. Aleluia. És bendito, Senhor Jesus. O Senhor limpará aquelas áreas da vida de vocês que eventualmente foram afetados pelos erros desta vida. Deus ama cada um de vocês. Podem se alegrar na salvação.